Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é terça-feira, 27 de outubro. Na sessão plenária de hoje, os conselheiros julgaram improcedente e arquivaram representação interna contra a Prefeitura de Jaciara. A representação de natureza interna foi formulada pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCE, em desfavor da Prefeitura de Jaciara, gestão do prefeito Ademir Gaspar de Lima. O documento é referente a suposto acúmulo ilegal de cargos pela servidora Mari Rose de Oliveira Silva. A equipe de auditoria apontou que a servidora acumula ilegalmente o cargo público de enfermeira na Prefeitura de Jaciara e profissional técnico nível superior na Secretaria de Estado de Saúde, totalizando jornada de trabalho de 84 horas semanais. A equipe técnica concluiu pela procedência da representação, realização de determinação aos gestores, instauração de procedimento administrativo disciplinar e envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Na defesa, a servidora alegou que trabalha na Secretaria de Saúde no período vespertino de segunda a sexta e o restante da carga horária é cumprida nos finais de semana em regime de sobreaviso. A relatoria do conselheiro Antônio Joaquim acolheu o parecer ministerial e votou pela improcedência da representação e pediu o arquivamento. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar improcedente a representação, determinando o seu arquivamento. Mais detalhes sobre este processo você confere no portal do TCE de Mato Grosso, no link Sessão Plenária, pauta de julgamento presencial. TCE Estudantil desta semana recebe universitários de Várzea Grande e Araputanga. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de acompanhar parte da sessão plenária. Aprender. Essa é a motivação dos acadêmicos de Ciências Contábeis da Faculdade Católica Rainha da Paz, de Araputanga, que receberam a notícia da participação no TCE Estudantil com satisfação. Os alunos receberam com muita satisfação e ficaram empolgados, tanto que a sala com 28 alunos vieram os 28. A viagem de mais de 380 quilômetros até Cuiabá valeu a pena. Agora, na bagagem, José Ilson leva conhecimento. Estar aqui pessoalmente realmente foi gratificante, que a gente teve uma experiência bem perto de como é que você pode exercer a cidadania, né? A gente teve palestra, eu acho que vai ter mais palestra ainda, em que vai nos orientar como exercer a cidadania e a necessidade de exercer essa cidadania. Os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar parte da sessão do Pleno, incluindo o julgamento das contas de governo do município em que moram. Já a recepção foi realizada pelo Procurador de Contas, Gustavo Deschamps. Como vocês puderam ver, agora há pouco, estamos julgando alguns processos de contas, representações, denúncias e prestações de contas. E essa atividade que vocês estão aqui presenciando é a parte final de todo um processo que acontece aqui no Tribunal de Contas. Até para que vocês possam entender um pouco dessa atividade de fiscalização e controle que o Tribunal realiza. Além dos participantes de Araputanga, o TCE Estudantil desta semana recebeu acadêmicos de Educação Física do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag. Para este público, a visita também foi importante para ampliar os conhecimentos. Aprendemos bastante coisa, inclusive a parte de fiscalização, né, que eu era meio leiga na área, né? E aí, com o aprendizagem do curso aqui, a gente foi adquirindo conhecimento, né, como que é mais aqui dentro na prática, né, o julgamento, fiscalização deles. A seguir, TCE aprecia a tomada de contas da Prefeitura de Juína. Você sabia que 37% de toda a água que produzimos é desperdiçada e que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano com o desperdício? Porém, com atitudes simples, podemos reverter esta situação. Fechando bem a torneira depois de lavar as mãos, você pode economizar até 80 litros de água. Evite pressionar a válvula de descarga sem necessidade.
Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. Pleno do TCE aprecia tomada de contas referente à Prefeitura de Juína. Confira o resultado deste julgamento. A tomada de contas ordinária foi instaurada para atender à determinação do Acórdão número 2955 de 2015 do TCE, com o objetivo de apurar possível sobrepreço nos valores da referência de concorrência número 3 de 2014, realizada pela Prefeitura Municipal de Juína. O certame teve como objetivo a contratação de serviços de exames médicos. O relatório técnico da Secretaria de Controle Externo apontou ser impossível afirmar que os valores referências constantes no procedimento licitatório estejam acima dos preços praticados pelo mercado. Durante a leitura dos documentos em sessão plenária, o conselheiro Sérgio Ricardo pontuou o entendimento do Ministério Público de Contas. O MP de Contas, em parecer do procurador Alisson Carvalho de Alencar, opinou pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com o arquivamento da presente tomada de contas ordinária, haja visto a impossibilidade de se comparar os valores praticados na concorrência 03 de 2014 ou afirmar se houve ou não sobrepreço nos itens licitados pela Prefeitura de Juína. Considerando a posição do MPC, o relator propôs a extinção do processo e foi seguido por unanimidade pelos conselheiros. Acolho o parecer ministerial, conheço da tomada de contas ordinária, iniciada em determinação ao constante no Acórdão número 2.955 de 2015, e voto pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com o seu consequente arquivamento nos termos do artigo 144 da Resolução 14 de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, combinado também com o artigo 267 do Código de Processo Civil. Esse é o meu voto, senhor presidente. Contas de gestão da Prefeitura de União do Sul são julgadas regulares, mas relator multa gestores em 11 UPFs. O período analisado pelo TCE mato-grossense é referente a 2014, quando a Prefeitura de União do Sul esteve sob a responsabilidade de 2 gestores. O processo é da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. Clodomiro Queiroz atuou de 1º de janeiro a 1º de junho. Na sequência, Hildo Ribeiro Medeiros exerceu o cargo entre 2 de junho e 31 de dezembro do ano analisado. Após análise da documentação apresentada pela Prefeitura, bem como a defesa dos gestores, a SESEX identificou 5 irregularidades. A Secretaria de Controle Externo da primeira relatoria elaborou um relatório de auditoria apontando 7 irregularidades, razão pela qual os interessados foram citados e apresentaram suas justificativas. Após a análise das manifestações, os auditores concluíram pelo saneamento das irregularidades do item 1 e 4 e parcialmente do item 3. Dessa forma, permaneceram 5 irregularidades, das quais, nos termos da resolução normativa deste tribunal, possuem natureza grave. Diante das irregularidades, o TCE multou os 2 gestores em 11 UPFs cada. Por fim, aprovou as contas com determinações. Destaco que, diferente do MP, deixei de aplicar algumas multas por entender que a medida proporcional e suficiente para o caso concreto seria realizar determinações. Feitas essas observações, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares, com recomendação e determinações legais das contas anuais aqui citadas e responsabilidade dos gestores também já citados. Aplicar aos gestores acima citados a multa individual de 11 UPF para cada um, em face da irregularidade descrita no item 5. Para rever esta edição, acesse o portal do TCE de Mato Grosso e nos encontramos amanhã.